Jesus lhes respondeu: chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Igreja Batista da Graça em Brasília. 3 anos de existência como igreja e como igreja local. 3 anos é tratado como jubileu de couro ou de trigo. Mas para nós é muito significativo quando pensamos no trigo. E aqui está a ornamentação toda nos lembrando do trigo. As Escrituras nos falam muito sobre o trigo. O trigo tem um significado muito profundo, porque o trigo representa o próprio povo de Deus. Observem, por exemplo, que quando João Batista falava sobre a obra de Jesus, ele disse: em sua mão ele tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo. Eira era o campo onde era colocado o trigo, né? Os bagos de trigo para serem debulhados. Daí sair o grão de onde se fazia a farinha, o pão, etc. E o próprio Jesus, em Mateus capítulo 13, versículo 25, ele diz assim: entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim nós somos trigo do Senhor, que celebra o seu jubileu de trigo. O assunto, o tema que quero pensar com vocês. O que Jesus quer nos dizer com este texto que lemos há pouco? O que ele tem para nós como igreja nessa celebração de 3 anos? Há 3 verdades que eu quero partilhar com vocês aqui. E a primeira delas é: o trigo morre. Ou, como o texto diz, o grão morre para que o trigo nasça. Vejam, meus amados irmãos, que há algo muito estranho aparentemente para nós, para a nossa mentalidade de sucesso. Nós gostamos de autoafirmação. Está hoje em moda o chamado empoderamento feminino, não é? Muito na moda. E enfim, isso é algo que a gente ouve diariamente, né? Eu chamo de síndrome de He-Man, aquele desenhozinho que tinha antigamente, né? Eu tenho a força. A gente se sente compelido a cada dia a afirmar a nossa força, o nosso valor, a nossa sabedoria. O texto fala, palavra de Jesus, observem que detalhe. Chegou a hora em que o Filho será glorificado. A glória do Filho está em morrer. Prestaram atenção nesse detalhe? Não está em autoafirmar-se. O que aquela geração esperava de Jesus. Esperava que ele, como Filho do homem, aquela figura mítica
lá do Antigo Testamento, principalmente profetas, nos grandes profetas do 8º século, que ele viesse com trovões. O próprio João Batista dizia: após mim virá aquele que virá e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na sua mão ele tem a pá, e vai queimar o trigo no fogo. Então eles esperavam não um Cristo que dissesse isto. Chegou a hora do Filho ser glorificado, e na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. A gente deve lembrar que quando Jesus falou em morte com os seus discípulos, quando eles estavam naquela expectativa dele ser de fato Messias, Jesus pergunta: que dizem vocês que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Jesus começa a falar de morte, ele diz: não, de jeito nenhum. Pois é assim que pensamos muitas vezes. Mas o que Jesus está nos dizendo é que o grão de trigo, que o trigo precisa morrer. É só assim que ele vai encontrar a glória. É só assim que ele vai encontrar o seu devido valor. É na morte. Lembram-se que algum tempo atrás meditamos aqui sobre aquela canção tão linda, quando a glória do homem se vai. Quando a glória do homem sobe às alturas, há pouco espaço para a glória do Pai. Mas quando a glória do homem se vai, aí começa a haver espaço para a glória do Pai. O grão de trigo precisa morrer. Mas Jesus está falando sobre a sua própria vida, a necessidade da morte na cruz e o fato de que, morrendo, ele vai dizer um pouquinho adiante, todos atrairei a mim quando eu for levantado, referindo-se à cruz. Então a morte de Cristo na cruz trouxe vida e vida abundante para mim, para você. Mas é interessante porque Jesus também espera dos seus discípulos e da sua igreja a morte. Em Mateus 16, 24, por exemplo, ele diz: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Paulo vai interpretar este tomar a cruz como sendo morrer. Ele mesmo vai dizer: eu morro todo dia. É preciso morrer, meus amados irmãos, para que sejamos de fato a igreja do Senhor. Parece algo estranho falar no aniversário de 3 anos que a igreja precisa morrer. Mas é o que Jesus nos ensina. Precisamos morrer para o nosso eu. Precisamos morrer para o nosso desejo de poder, de mando, às vezes dentro da igreja. Precisamos morrer para a vaidade. Precisamos morrer para este chamado empoderamento. O que a Bíblia nos ensina é que nós devemos de fato nos humilhar debaixo da mão de Deus, para que Ele ao seu tempo nos exalte. Todo aquele que se humilhar será exaltado. É preciso morrer. O segundo aspecto aqui, a segunda característica, é que o trigo dá bom fruto. O trigo dá bom fruto. Na verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E bom fruto. Você tem 2 imagens aí. À sua esquerda, você tem o trigo. À sua direita,
você tem o joio. É interessante porque muitos autores e muitos estudiosos falam do trigo, ou da diferença entre o trigo e o joio, como se o joio não desse fruto. A diferença estaria em dar fruto. Mas preste atenção aqui em um detalhe. Em Mateus 13, 25, o texto que já lemos. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele e lançou o joio no meio do trigo e seguiu seu caminho. Uma das viagens que fiz a Israel, ao subir ao Monte Carmelo, o guia me disse, olha, aqui você tem o joio e o trigo pertinho, vamos dar uma olhada. Nós descemos do ônibus, eu tentei recolher um exemplar de cada um, mas não consegui guardá-lo. Mas é isso. São muito parecidos. Mas a diferença não está em que um não dê fruto e o outro sim. Porque o texto diz que o joio foi semeado. O grão do joio. E se você olhar bem, há algum fruto. Porque dele vai ser gerada a semente. A diferença não está na presença ou na ausência do fruto, mas na qualidade do fruto. Aí está a comparação entre o joio e o trigo. O fruto, meus amados irmãos, do trigo que morreu, é fruto bom, é fruto de qualidade, é fruto abençoador. É fruto que não apenas quer bênção para si, mas quer bênção também para o outro, que compartilha a bênção. Eu gosto sempre daquela imagem do Mar Morto, lá em Israel. O Mar Morto só é morto porque só tem porta de entrada, não tem porta de saída. Ele só recebe das águas do Jordão e suas nascentes. Mas ele não tem a porta de saída para aquelas águas. Por isso, é que aquelas águas não têm vida. A gente precisa entender que Deus nos chamou não para sermos recipientes da graça, mas canais através dos quais flua a graça de Deus aos outros. Fruto bom, não fruto ruim, não fruto do joio. E aí você consegue identificar o trigo do joio, porque ambos são muito parecidos, estão no mesmo campo. Você vai conseguir identificar exatamente pelo fruto bom. O trigo dá bom fruto. Em terceiro e último lugar, o trigo, ele não faz nada sem Jesus. Eu gosto da expressão de João 15, está dentro do contexto desse discurso de Jesus, que nós lemos há pouco em João 12. E ele diz assim, eu sou a videira, agora trazendo uma outra imagem, a imagem da videira ao invés do trigo. Vós os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Nos demonstrando que Jesus está falando do mesmo aspecto. Pois sem mim nada podeis fazer. Quando o trigo morre, é porque ele reconhece que sem Jesus nada pode fazer. O seu fruto só vai poder ser bom fruto se ele morreu e se ele está aos pés da cruz. Se ele está debruçado aos pés do Senhor Jesus. Se ele deixa a sua vida ser guiada e governada por Jesus. O profeta Isaías é um profeta que trata muito do Messias.
E no capítulo 9 do livro de Isaías, há uma expressão sobre o Messias, que diz que do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Então a gente só pode experimentar aquilo que em hebraico se chama shalom, e que é traduzido em nossas Bíblias, às vezes como paz apenas, muitas vezes como perfeita paz, e muitas vezes como paz e prosperidade. Mas eu gosto do verbo shalem, de onde vem shalom, substantivo. É porque o verbo shalem significa ter o suficiente. Então, paz é suficiência em Deus. E observe então, do aumento do governo de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, é que nós experimentaremos suficiência, paz, perfeita paz, paz e verdadeira prosperidade. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se ele morrer, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Há uma canção popular, e o sentido que ela tem é diferente daquele que eu quero tirar aqui das expressões poéticas. O nome da música é Drão, se referindo a uma pessoa. E diz assim: o amor da gente é como um grão, tem que morrer para germinar. Plantar em algum lugar, ressuscitar no chão, nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, se o amor é como um grão? Morre, nasce trigo. Vive, morre pão. Meus amados irmãos, nós como igreja somos chamados a morrer. Melhor forma de celebrar o jubileu de trigo é morrendo. Morrendo para o nosso eu. Morrendo para o orgulho. Morrendo para a vaidade. Morrendo pelas lutas de poder, mesmo dentro da igreja. Morrendo pela falta de fruto. Fruto bom. E nós precisamos germinar. Tem que morrer para germinar. Presta atenção nesse vídeo. Vou pedir para desligar um pouquinho lá a luz também, mais uma vez. Este vídeo vai mostrar um pouquinho desta ideia. Não é grão de trigo, mas é grão de feijão. Algumas coisas a gente observa aqui. Há vários grãos de feijão. Mas alguns parece que não se mexeram. Se o feijão pudesse falar, se o grão de feijão pudesse falar, eu imagino que ele diria: dói morrer. Dói muito morrer. Mas se não morrer, não germina.
É preciso morrer. E às vezes vai doer. Vai doer porque a nossa criação é para a autoafirmação. É para o empoderamento. E não para a humilhação. E não para a humildade. Por isso é que vai doer. Mas só morrendo é que a gente vai poder germinar. A igreja tem que morrer para dar fruto? Sim. Mas talvez você me lembre um texto da Bíblia onde Jesus diz: eu edificarei a minha igreja e as portas da morte não prevalecerão contra ela. Mas a gente precisa lembrar que a igreja somos nós. E então, para dar fruto, a Igreja Batista da Graça, todos nós e cada um de nós, precisa morrer. Tem que morrer para germinar.